Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. E como é bom estarmos juntos. Parabéns para você que é perseverante também na escuta da palavra do Senhor. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pegando a Bíblia, pega aí o Evangelho de hoje, é Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, veja bem aqui esta conversa que Jesus tem com os discípulos. Damos aqui continuidade, no caminho, como nós vimos no evangelho anterior, que Jesus pergunta lá para o cego: você está vendo alguma coisa? Continua o caminho. Com os discípulos, Jesus vai, de forma assim, pedagógica, num processo lento, os discípulos vão aos poucos reconhecendo, aliás, conhecendo quem é Jesus. Nós vimos aqui, então, que aos poucos eles vão reconhecendo quem é verdadeiramente Jesus, quem é verdadeiramente o Messias, Então Jesus começa desta forma, fazendo o caminho com os discípulos, a moldar a visão deles sobre o seu messianismo. Olha que interessante isso, que luz que traz aqui para nós. E aí nós podemos olhar, evidentemente aqui, em relação a essas duas perguntas. A primeira, quem diz os homens que eu sou? O que o povo pensa, Então o povo pensa que Jesus é um profeta, simplesmente isso, mais nada. Os discípulos ali
também Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta para os discípulos de ontem, de hoje, de sempre, né? Pergunta hoje para mim, para você também: quem é ele para você? Quem é ele para mim? Quem é ele para nós? Então, Pedro respondeu em nome dos discípulos: tu és o Messias, né? E na verdade, quem é esse Messias, né? O Messias, na verdade, é o Cristo, é o prometido, é o esperado, é o descendente de Davi, é o rei da justiça, é o rei da paz, é o rei do amor, é o rei da misericórdia. Esse Messias é o libertador e salvador do seu povo, o salvador da humanidade. Então, olha que interessante. Os discípulos, né, sei lá, o discípulo, cada um de nós, é aquele que responde à pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Hoje Jesus também está perguntando isso, né? Quem sou eu para você? E qual que é a resposta que você daria a essa pergunta de Jesus? Pensa um pouquinho. Quem sou eu? Jesus está perguntando para você, para mim. Quem sou eu para você? Então, é hora de nós refletirmos aqui, né? O que significa Jesus na sua vida? O que significa Jesus na minha vida? Qual é o seu relacionamento com Jesus? Podemos responder essas duas perguntas acima olhando para a nossa vida. Nós podemos responder essa pergunta, né? De quem é Jesus, né? O que você daria hoje, né, de sentido na sua vida, em nome de Jesus? O que significa Jesus também na sua vida? Responder através da nossa vida, olhando para a nossa vivência do dia a dia. Como a minha vida fala de Jesus? Como que a sua vida fala de Jesus? Olhando para a sua vida e as pessoas conseguem conhecer, reconhecer Jesus? Olhando para o seu modo de viver no seu dia a dia, tanto na família, no trabalho, dentro da comunidade religiosa, você tem percebido que as pessoas conhecem a Jesus? Porque é isso, né? Cada um de nós somos chamados a anunciar, testemunhar Jesus. Porque seguir a Jesus é muito mais que fazer coisas do tipo ir a grupos, né, pertencer a um grupo, sei lá, apostolado de oração, um grupo de jovem, de você pertencer a um grupo de oração, de pertencer a pastoral familiar, de você pertencer, né, a um grupo de catequista, enfim, né, ou de você participar de um retiro, ou de uma, né, ou de uma manhã de experiência de oração, enfim, é muito mais, seguir Jesus é muito mais do que fazer parte de um grupo religioso, ou de um movimento, ou de uma pastoral. Porque o verdadeiro seguimento a Jesus, ele consiste em quê? Consiste em ter uma vida fundamentada, enraizada em sua palavra. Uma vida que passa verdadeiramente pelo amor. Uma vida, né, marcada em amar o próximo como a si mesmo. Não adianta estarmos na igreja, orarmos todos os dias, se não conseguimos ou fingimos, né, não ver o outro como irmão. Não podemos fazer com que a vivência cristã, a nossa vida cristã, se resuma em teorias bonitas, ou palavras e frases intelectuais, né? Aí é um formalismo, né? Vivemos numa vida muito formal, formalista. Jesus, nesta
palavra ele começa a ensinar e nos mostrar o lugar verdadeiro, né, do seguidor dele. Né? Com esta palavra aqui, porque ele nos coloca diante dele, na presença dele, e pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Olha que interessante. Pode ver que depois da resposta de Pedro, a hora que Jesus começa a ensinar verdadeiramente como vai ser, o que é esse Messias, o que é o Messias, a sua identidade. A hora que ele começa a ensinar, ele começa dizendo, né, que o Filho do Homem devia padecer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Pode ver que Pedro estranhou, falou, mas isso não. Quer dizer, tinha uma visão equivocada. Né? Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que você está seguindo hoje? Porque Pedro também estranhou aquilo. Falou, epa, não é esse Messias que eu estou falando. E partiu para cima de Jesus, né? Meteu o pau em Jesus. Falou, não, deu uma dura nele, repreendeu ele. Por sua vez, Jesus também não ficou atrás, repreendeu ele, falando: afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe daqui, Satanás. Olha que Jesus fala para Pedro, né? Ele voltou para Pedro e falou: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. É para a gente se questionar, né? Qual é o Messias que você acredita? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Então, que nós possamos, à luz desta palavra, compreender bem o sentido, né, de quem é Jesus para nós. Porque discípulo, né, discipulado é seguir Jesus, é ir atrás dele. O verdadeiro discípulo é aquele que segue a Jesus. É aquele que vai atrás de Jesus. É aquele que deixa-se guiar por ele. É aquele que se deixa trilhar os seus caminhos, participar da sua vida, partilhar o seu destino. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que procura conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Esse é o verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, cada um de nós é chamado a conhecê-lo, amá-lo e segui-lo pessoalmente, tá? Não com teorias, mas com gestos concretos, com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser, de viver, né? Com o nosso modo de agir, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos chamados a dizer quem é Jesus, através da nossa vida, da vida como ela é. Nesse momento, peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te chama, Jesus te ama.